Por causa da festa do milho, nós teremos uma aula conjunta aqui, então não vamos dividir em salas. Então, vamos abrir em Timóteo, vamos falar sobre a segunda carta de Timóteo. A segunda carta de Timóteo. Vamos no capítulo 3, os versículos 14 até o 17. Carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. E diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste, de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem uma historinha lá de que estava um jovem evangélico que ele ia se preparava para uma viagem. E quando seu amigo veio buscar, os dois iam fazer uma viagem, esse amigo perguntou para ele: já arrumou tudo? Tá pronto? Vamos embora. Tá na hora já. Aí ele respondeu, ele falou: quase, falta só mais umas coisinhas. Ele começou a ler aquela lista. Ele falou que falta um mapa, falta uma lâmpada, falta uma bússola, um espelho, uns livros de poesia, algumas biografias, uma coletânea de cartas antigas, um livro de música, um livro de histórias, um prumo, um martelo, uma espada, um capacete. E ele foi falando essas coisas. A essas alturas o amigo dele já estava apavorado. Falou: não vai caber tudo isso no carro, a gente precisa ir embora, está na hora. Mas aí o cara... Ele só disse assim, esse amigo falou: calma, tá tudo aqui, ó. E mostrou a Bíblia dele. Quando Paulo escreveu essa carta, 2 Timóteo, a situação daquela igreja, daquela época, era bem difícil. A situação de Paulo tinha mudado. Ele estava preso em Roma. E ele já estava ciente do que ia acontecer com ele. Olha lá no capítulo 4, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo já tinha consciência de que dessa vez ia ser a última vez dele. Que provavelmente ele não ia sair dessa prisão. Ele encarava a morte certa ali. E no versículo 11, a gente vê aqui, ó: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. A gente vê que Paulo já estava, os seus colaboradores ali, aqueles que ajudavam Paulo, já estavam deixando por inúmeros motivos. Outros porque estavam viajando, fazendo as missões longe, porque simplesmente haviam deixado, que na primeira carta, ali nos primeiros capítulos da carta, nós vemos que Paulo fala sobre aqueles que abandonaram ali o ministério também. Então Paulo já está ali vendo essas dificuldades, ele já encarava a morte, ele já está vendo que seus amigos haviam partido, só Lucas estava ali com ele para ajudar. Então era uma situação complicada que Paulo estava passando também, né? Mais uma situação difícil na vida dele. E o destinatário dessa carta continua sendo Timóteo, né? Afinal, 2 Timóteo, é Timóteo ali, um líder da igreja de Éfeso, e ele manda essa carta para Timóteo, porque Paulo queria orientar ali em sua jornada. Ele via que já não tinha mais tanto tempo assim, ele queria se encontrar com Timóteo para fortalecer ele nessa jornada, nessa caminhada, para contar coisas do ministério, para poder orientá-lo. Então ele escreveu essa carta. Ele viu que queria fazer com que Timóteo entendesse realmente o evangelho, que ele pudesse não só entender no meio dessas dificuldades todas que passavam a igreja por ali, para que ele perseverasse, que ele pudesse ser encorajado a seguir nesse caminho.
O que estava acontecendo naquela época lá? Que o povo estava passando dificuldades também, não apenas Paulo. Na vida prática do Evangelho, no praticar a palavra, no praticar o Evangelho, as coisas que Jesus ensinou ali. Eles passavam por um período complicado, porque a perseguição tinha deixado Paulo sozinho, estava difícil para ele, e a igreja estava com medo, estava fragilizada, estava mais vulnerável. Porque falsos mestres, eles estavam infiltrando ideias, heresias, coisas erradas no Evangelho, estavam deturpando ali a palavra, estavam colocando pensamentos contrários a ela. Um desses pensamentos que a gente pode ver ali, que Paulo demonstrou tanta preocupação com esses falsos mestres, porque acontecia o problema do gnosticismo. O pastor já falou sobre o que é o gnosticismo aqui. Alguém lembra essa palavra esquisita? O que significa? Gnosticismo. Gnosticismo é um pensamento que surgiu ali. Era uma linha de pensamento, uma forma de pensamento que tratava como a matéria é má e a alma é boa. Eles faziam essa diferença. É como se houvessem dois deuses, um Deus bom e um Deus ruim. Os gnósticos, eles não acreditavam na salvação por meio da morte e ressurreição de Jesus. Eles não criam nisso, eles nem acreditavam que Jesus poderia ter feito isso, ter morrido por nós e nos libertado, tudo isso que o Evangelho nos traz. Porque eles acreditavam que se Jesus for homem, eles negavam essa humanidade de Jesus, porque se ele fosse homem, ele não poderia ser esse Salvador, porque a matéria, o corpo, o nosso corpo é mau. Então, não poderia ser isso. Ou Jesus era apenas um espírito, porque aí sim ele poderia fazer todas essas coisas boas sem pecar. Mas sabe o problema que esse pensamento, essa forma de pensar fazia na igreja? É que eles ficavam, já que é assim, o meu corpo é mau, completamente mau, não tem solução para o meu corpo, eu posso fazer com ele o que eu bem entender aqui. Porque o que importa é a minha alma. Então, eles iam aos cultos ali e acreditavam que a alma já estava garantida, mas o corpo, eles iam ao templo de Diana e faziam verdadeiras orgias lá, porque esse era o culto àquela deusa. Eles praticavam coisas abomináveis, porque o meu corpo tudo bem, eu posso, ele é mau, e é aquela história da carne é fraca, sabe, que às vezes a gente ainda ouve por aí. E essa era uma forma de pensamento que estava minando dentro da igreja, e isso, como a gente sabe, acaba com qualquer coisa. A gente não pode viver dessa maneira. E é justamente por isso que Paulo orienta Timóteo a permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. A gente viu, lendo as cartas a Timóteo ali, que Paulo fala para ele no começo da carta, permanece firme naquilo que você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó. Porque Timóteo foi instruído na palavra verdadeira, naquele evangelho que nós estudamos aqui. Então, Paulo, com medo, ele já orienta Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, continua naquilo que você ouviu, naquilo que é certo, esquece essas coisas que estão entrando na igreja, se proteja, tome cuidado, não deixe que ninguém as use também. Paulo mostra a importância da continuidade em aprender ali o ensino bíblico, a meditar na lei, na palavra, na vivência de Timóteo, no que ele aprendeu. E hoje, será que a gente tem visto isso acontecer ainda? Às vezes não pensamento gnóstico, mas será que heresias, falsos mestres, esse tipo de coisa não tem entrado na igreja de modo geral? Às vezes, pessoas que dizem que tem que fazer um certo tipo de coisa para conseguir ganhar outra coisa. Você tem que comprar um lenço, comprar um amuleto para que aí sim a sua oração vai ser ouvida, aí sim você vai conseguir resolver seus problemas. Às vezes formas que não são bíblicas entram na igreja e a gente nem percebe, porque parecem coisas boas, parecem que de fato não vai ter mal algum. Mas a gente tem que tomar cuidado. É o que Paulo está falando. Vamos meditar, vamos olhar na palavra e ver se está bom. Vamos ver aquilo que você aprendeu e confrontar com essas coisas novas que estão aparecendo, essas novas heresias e tudo mais. No capítulo 2, ele fala sobre o obreiro aprovado de Deus ali. Fala que existem vasos de honra e desonra. Aqueles que... E ali ele fala de
Himeneu e Fileto, que abandonaram, se desviaram da verdade, começaram a aceitar essas conversas. Ali fala também, que eles estavam discutindo. Aí, no versículo 16 do capítulo 2, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. No versículo 18, esses desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Assim, alguns pervertem a fé. Essas ideias que vão entrando tão sutilmente na igreja, que às vezes até líderes colocam essas ideias como sendo coisas boas. A gente conhece várias... Na televisão está tão cheia de gente falando coisas que parecem tão bom. Parece que a gente vê realmente milagres acontecendo. Só que para isso eles têm que pagar, têm que fazer alguma coisa que a gente vê que não dá. E olha o problema disso. Alguns pervertem a fé. Se pervertem a fé, não é a fé que nós professamos, isso não é o caminho que nos leva à salvação. Isso é muito perigoso. Nós temos que tomar cuidado com isso. A gente ouve pessoas falando tanta coisa e às vezes a gente acredita. Tem que olhar, vamos colocar de acordo com a palavra. O problema que Paulo dizia ali era que esses mestres, eles falavam uma coisa, mas não viviam essa coisa. Faziam interpretações da Bíblia errôneas e precipitadas da Bíblia. Além disso, também tem outros aspectos que a gente pode deixar subentendido que Paulo falava, que é realmente esse viver essa doutrina. Mestres falavam coisas, mas não praticavam. E a gente vê isso hoje também. A gente vê escândalos de pastores. Que pastores devem pregar, eles pregam a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus. Mas a gente vê escândalos de pastores que estão roubando, tem nome sujo no comércio, de cristãos que parecem ser um exemplo dentro da igreja, mas fora da igreja parece ser o pior tipo de gente. A gente tem que tomar cuidado, se manter fiel ao que a gente aprendeu. Aqui na igreja eu percebo que nós somos pessoas que têm conhecimento, que nós somos bons no falar, nós conseguimos falar bem, nós temos acesso à palavra, nós temos acesso à Bíblia, a livros, a estudos bíblicos durante a semana, nós temos acesso a esse conhecimento, nós conseguimos meditar nessa palavra, entendê-la, lê-la, nós conseguimos pregar, nós sabemos que é necessário pregar, é necessário falar, mas e quanto a viver essa palavra? Será que nós estamos aplicando isso? Ou nós estamos lendo, aprendendo, colocando tudo isso para dentro de nós e não estamos colocando para fora? Será que nós estamos vivendo o que nós estamos aprendendo? É isso que quero falar hoje. Sobre, será que nós estamos vivendo o que estamos praticando? Paulo era um exemplo. Paulo, no versículo 10, ele fala: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo tem se mantido ali um exemplo. Ele tem feito, ele pode falar para Timóteo naquela carta, segue o meu exemplo, eu estou perseverando, eu estou continuando naquele procedimento, naquilo que Jesus nos ensinou, não nessas ideias que estão aparecendo por aí. E ele fala para isso, para Timóteo conseguir se manter nessa. É justamente por esses problemas que Deus inspirou e motivou Paulo a escrever, a instruir, mostrando Timóteo ali no caminho que ele deve seguir, a perseverar, a como ele deve lidar com a igreja que ele estava liderando ali, a ser firme, a viver a sã doutrina, a palavra do Senhor. Lembram que naquela historinha que eu contei no começo, que ele foi buscar aquela lista de coisas e tudo estava na palavra? A nossa palavra, a palavra que Deus nos deixou, ela é uma palavra tão completa. A gente tem que dar muito valor a essa palavra. Antes de nós começarmos essa lição, a gente orou pelos cristãos que estão lá sendo perseguidos, e se nós direto ouvimos, tanto pelo WhatsApp que mandam coisas para a gente, e
na internet, a gente vê tanta coisa de perseguição, e de pessoas que ainda não têm essa palavra, tem só uma parte dessa palavra. Nós devemos dar muito valor, porque nós temos ela completa aqui. Nós podemos lê-la a qualquer momento em casa. Será que vocês têm se colocado, investido tempo na leitura da palavra, na oração? Quanto tempo você para no seu dia para poder meditar na palavra? Eu não digo apenas em tirar um versículozinho para ler, mas em ter um tempo aqui na presença de Deus, em orar, ler a palavra, ver o que Deus tem para nós. Porque a palavra é uma palavra para ser praticada, como Paulo disse. E olha que rica é essa palavra. No versículo que nós lemos ali, no capítulo 3, que essa palavra ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É útil para o ensino, ou seja, ela mostra o que é certo. Ela é para a repreensão, ela mostra aquilo que é errado. Ela mostra ali pela correção como fazer o que é certo e a permanecer no caminho certo, que é a educação na justiça. A nossa palavra é completa. A gente precisa meditar nessa palavra, precisa conhecer essa palavra, porque ela é completa, ela mostra o que é certo, ela mostra o que é errado, ela mostra como fazer o certo e ela mostra como permanecer fazendo o certo. Vamos pegar essa palavra, irmãos, e é uma oportunidade enorme que nós temos em meditar nela. Um grande objetivo era que o povo visse o que estava sendo pregado através da vida daqueles pregadores. Paulo estava dizendo: Timóteo, permanece ali, prega a palavra, vive essa palavra. Nós precisamos que a igreja, que está tão vulnerável, porque está sendo perseguida naquela época, Paulo já estava preso, pronto a deixar ali, era um apóstolo da igreja, estava prestes a morrer. A igreja podia se sentir vulnerável, via que estava se apertando ali, as ideias erradas vindo, entrando, minando a igreja. Por isso ele precisou alertar a Timóteo: permanece nisso, vive essa palavra. E essa palavra é uma palavra para nós. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Por que nós estamos na igreja hoje? Porque é um domingo, foi aprendido desde cedo que preciso estar aqui? Não é só isso. Nós temos a palavra, nós precisamos meditar nessa palavra, aprender essa palavra, fazer ela viva em nós. Nós precisamos dar testemunho, é uma missão. Deus nos deixou na terra com essa missão. Não é apenas aquele missionário que está lá na Índia pregando, que é um missionário. Nós somos missionários porque Deus nos deu essa missão. Então nós precisamos cumpri-la. E para cumprir essa missão nós precisamos viver a palavra, não apenas falar dessa palavra. Nós precisamos ter cuidado com o nosso testemunho. O grande objetivo era que as pessoas vivessem o que estava sendo pregado, vissem na vida de cada um o que eles diziam. Nós estamos vivendo, nós estamos sendo vasos de honra ou desonra, nós estamos sendo cristãos autênticos. Hoje nós devemos ter em mente o mesmo objetivo de não apenas conhecer, e sim fazer também a vivência sagradas letras aqui, a palavra de Deus. O grande problema dos estudiosos e até membros da igreja é que às vezes preocupa-se em ler a palavra, mas só que não entendem o sentido dela, não entendem o real sentido dela, realmente o que a Bíblia diz. Sabe defender com base nela algumas coisas, mas não traz a transformação que a palavra deve acontecer. Às vezes nós não temos tanta dedicação em ler a palavra porque nós não entendemos o poder de transformação que essa palavra tem para nós. Nós não entendemos como ela pode mudar as nossas vidas, como ela mostra aqui o poder de Deus que age, transforma, que pode nos educar, nos corrigir, que ela ensina o caminho da verdade. Uma frase que eu vi na internet um dia dizia assim: a igreja precisa de teólogos que estudem de joelhos. Como você tem estudado a Bíblia? Será que você tem lido a Bíblia só por ler?
como um exercício, ou você tem lido ela com o seu coração piedoso, com amor, com aquilo, esperando, crendo que essa palavra não é apenas uma revista, não é apenas um livro de contos, não é apenas uma poesia. Você tem lido ela crendo que Deus fala através dessa palavra? Você tem lido essa palavra pedindo que Deus fale com você, clamando a Ele por salvação para essa nação, por tantas coisas que acontecem, para que Ele te refrigere, para que Ele te dê mais alegria? Nós devemos olhar a Bíblia, orar com ela, meditar. É a palavra de Deus, não é apenas um livro. Os ensinos do Senhor, mediante da Bíblia, é para transformação, uma transformação interna, mas não só interna, como externa. Nós devemos mostrar, exibir aquilo que as palavras escrevem em nós. Para Timóteo, instruir o povo ali de Éfeso, ele precisava ser diferente também. E não apenas ensinar o correto, mas viver o que pregava. A gente vê que muita gente tem sido diferente. Muitos pregadores estão pensando tantas formas loucas de pregar o evangelho, fazendo tanta estripulia. Só que nós precisamos ser diferentes, não vivendo como o mundo vive, não se conformando. Paulo disse isso: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Nós sabemos como o mundo tem andado, como ele tem vivido. Vocês sabem, vocês vivem nesse mundo. E não adianta querer viver conforme o mundo vive, porque nós vemos que esse caminho não está levando a um caminho bom. Então nós devemos ser as pessoas que vão levar essa luz. Nós precisamos viver o que nós estamos pregando, viver o que vocês aprenderam. Paulo escreve a Timóteo com o intuito de que ele seja um autêntico pregador, que vive intensamente o que prega, que ensine assim como ele aprendeu as sagradas letras. Em 1 Timóteo 6,11, Paulo chama a Deus de homem de Deus. Um homem de Deus. Então, com certeza, Paulo era amoroso. Paulo se preocupava com o próximo, se preocupava com a igreja. Nós temos nos preocupado? Será que nós temos demonstrado amor? Como será que tem a nossa vida? Temos nos preocupado com os perdidos? Um homem de Deus se preocupa com aqueles que ainda não conhecem a palavra. Nós estamos vivendo para nós mesmos, vivendo para o próximo. A palavra nos diz, nós precisamos viver o que ela ensina. Ela ensina isso, precisamos alcançar essas pessoas. A grande missão que Paulo passa a Timóteo é justamente viver intensamente as palavras da Bíblia e vivê-las ensinando, demonstrando com seus atos o amor que Deus tem pela verdade. A fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse perfeitamente habilitado. Um teólogo disse que esse perfeitamente habilitado significa que é preparado para o serviço. Nós precisamos ser esse homem de Deus, a fim do homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus equipa, capacita, nos capacita para que a gente possa realizar a obra. Se nós não praticarmos o que nós aprendemos, nós não estamos vivendo de acordo com o que a palavra diz. Nós precisamos, e não precisamos ter medo de, puxa, eu sei que eu preciso praticar, mas como devo praticar? Deus capacita. É Deus que nos deu essa instrução. Aqui é um livro perfeito. Se às vezes nós temos esse medo, nós precisamos dedicar tempo na leitura, ler um pouco mais. Nós temos pastores na igreja, temos os presbíteros. Se há alguma dúvida, vamos buscar, vamos fazer esse exercício de entender mais a palavra, de estudar e saber que tudo aquilo que está sendo estudado deve ser praticado. Nós seremos capazes de viver e trabalhar para Deus, porque Deus nos capacita. E o que nos deixa de missão nesse texto é aprender mais da Bíblia, viver intensamente, ensinar o que nós estamos aprendendo, tanto nos nossos atos quanto na nossa forma de pensar. Nós devemos ter mais o amor ao próximo, pois a Bíblia diz para amar o próximo como a si mesmo. Nós devemos nos amar ao ponto de amar aos outros. Vamos avaliar mesmo como nós estamos sendo, como nós estamos praticando. Vamos fazer uma oração?
Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra e que essa palavra possa realmente nos motivar, ó Deus, a nos inspirar, Senhor, a meditar na Tua palavra, a buscar mais a Tua palavra, mas não apenas buscar de uma forma intelectual apenas, mas que nós possamos entender, buscar, estudar com todo o nosso conhecimento aquilo que o Senhor nos tem dado e praticarmos essa palavra. Que esse conhecimento todo que nós temos adquirido, essa igreja está há tanto tempo aqui nessa cidade, ó Deus, antes mesmo da cidade ser cidade, essa igreja está aqui, e louvo a Deus por isso, Pai. Nós temos o conhecimento, mas que nós possamos praticar, e não deixemos para depois, que nós possamos sair daqui praticando essa palavra, vivendo de acordo com essa palavra, ó Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos, então, realmente estar motivados a viver dessa forma. Vou passar a palavra já para o Ismael.